Olá, eu sou Marcelo, nós somos peregrinos na terra e estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus para a sua vida, palavra de Deus fiel, verdadeira, a palavra do Senhor que Ele estabeleceu para as nossas vidas, para a minha e para a sua vida. Nós somos pregadores, nós somos professores e ensinamos, né? Eu ensino a palavra de Deus dentro daquilo que Deus tem estabelecido, dentro daquilo que Deus tem mostrado, dentro daquilo que eu tenho aprendido na palavra, diretamente na palavra. Amém? E eu quero trazer para você, nessa ocasião, uma reflexão dentro de algumas coisas que eu ouvi, dentro de algumas coisas que eu observei, e eu quero que você tenha compreensão dessas coisas junto comigo. Eu escrevi um texto e eu vou estar refletindo em cima desse texto e trazendo para você algumas coisas a respeito disso daí. Então, que você possa estar aproveitando, né? Pegue a sua Bíblia, abra comigo e vamos analisar a palavra do Senhor, tá bom? E eu quero já pedir para você dar o seu curtir aí, né? O seu like aí, se você quiser comentar, compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, se você gosta dessa palavra, tá? Então compartilhe aí nas suas redes sociais, ok? Então vamos lá, abra comigo aí a sua Bíblia, no Evangelho, na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5. Lembrando que quando Paulo escreveu essa epístola não era dividida em capítulos, a divisão de capítulos veio depois, tá? Então, quando a gente lê uma epístola, a gente lê ela inteiramente. Vou pegar esse trecho do capítulo 5, verso 1, para que a gente possa começar a refletir em cima disso que ele falou para nós, tá bom? Então, vamos lá. Na Bíblia que você tem aí, na maioria das versões, vai estar escrito assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Eu também quero ler, né, em outra versão aqui, a versão da Bíblia judaica, mas daqui a pouco mais eu vou ler para você, ok? Vamos começar a refletir dentro de um texto, dentro de um tema do texto que eu escrevi, né? Esse texto está lá no blog, né? Sou Peregrino na Terra. Se você quiser pode procurar lá, no Google você vai encontrar esse blog, Sou Peregrino na Terra. E esse vídeo estará entrando no canal, você vai poder, se você está assistindo é porque ele está lá, ok? O tema que eu coloquei é livres para a liberdade. Por que deste tema, né? Paulo disse para nós, né? Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Então, livres para a liberdade. Que liberdade é essa que nós temos? E fomos livres de quê? Não é isso? É isso que eu quero mostrar para você e é isso que eu quero que você reflita, ok? Outro dia eu estava ouvindo um debate teológico pela rádio, né? E eu estava dirigindo, indo para o trabalho, e eles estavam discutindo lá na rádio, né, a respeito da palavra de Deus ser imutável ou não. Se a palavra de Deus muda com o passar do tempo, ou se ela só serve para um determinado período de tempo, certo? E um dos debatedores, um dos pastores que estavam lá debatendo, falou alguma coisa que martelou aos meus ouvidos. Aquilo me fez pensar, o que ele falou me fez refletir, né? E essa reflexão me gerou a necessidade de estudar, de buscar mais, de reler o que Paulo falou, de observar, de buscar aquilo que realmente é o contexto original, aquilo que os apóstolos falaram naquela época, o apóstolo Paulo falou naquela época, que as igrejas daquela época receberam isso daí, como eles entendiam isso. Se de fato o que aquele pastor estava falando na rádio era o que Paulo realmente quis dizer, certo? E eu fui pesquisar, fui buscar dentro do princípio bíblico, dentro de uma hermenêutica correta, dentro daquilo que a palavra de Deus mostra para nós, né? E aí nós podemos perceber que não é bem desse jeito. Veja bem, o debatedor, na sua fala, mencionou sobre alguns cristãos estarem dando ênfase demasiada na obediência às leis escritas no Velho Testamento.
E repare, tá? Ele falou literalmente Velho Testamento, tá? Nós sabemos que a Bíblia, ela trata para nós de Antigo e Novo, né? Antiga aliança, nova aliança. Jeremias 31 vai falar para nós, né? Eis que vos farei uma nova aliança, não é isso? Então, novo e velho, né? Nova é novo e antigo, né? Novo e antigo, não é novo e velho. Velho é uma coisa que já passou. Velho é uma coisa que denota que não presta mais. E não é isso o que Deus estabelece para nós quando ele fala lá em Jeremias 31, a partir do verso 31. Né? Ele está dizendo que há uma diferença na nova aliança em que ele, a primeira aliança, a antiga aliança, ele escreveu em tábuas de pedra, mas na nova aliança ele estaria escrevendo no coração do ser humano, estaria imprimindo as suas leis, os seus mandamentos, a sua vontade no coração daquele que serve a Deus. E aí, aquele pastor falou isso, né? Exatamente Velho Testamento, porque algumas pessoas da atualidade estão se voltando para o Antigo Testamento, né? E aí ele fala o seguinte, utilizando aí Gálatas capítulo 5, verso 1, ele fala que Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres, dando para nós a conotação de que nós não precisamos mais nos apegar às coisas do Antigo Testamento, porque Cristo nos libertou. Ele está dizendo para mim e para você que tudo que se refere à antiga aliança não presta para nós. Tudo que se refere ao Antigo Testamento não presta para nós. Nós não temos que nos basear pelo Antigo Testamento. Nós não podemos tomar por base como o Antigo Testamento. Só podemos tomar por base o Novo Testamento. É isso que ele está trazendo. É isso que ele estava querendo trazer lá. E ele continuou dizendo o seguinte, ele afirmou isso no contexto em que vários mandamentos e estatutos do Antigo Testamento deveriam ser deixados de lado, porque a graça os teria anulado. Infelizmente, um pensamento tipicamente cristão e altamente antinomista. Né? Ou seja, antinomista por quê? Nomos vem de lei, do grego, né? Vem de leis, né? Vem de mandamentos. E aí antinomista por quê? Porque é contra a lei. Cristãos, na atualidade, não querem obedecer aos mandamentos de Deus. E aí, quando a gente olha para a palavra, a gente olha para o texto de Paulo, a gente vê que a coisa não é desse jeito. E aí nós vemos o evangelho hoje, o evangelho antinomista. Nós vemos o evangelho hoje que não quer obedecer à lei, porque diz que Cristo veio para obedecer, e se ele obedeceu, eu não preciso obedecer. Mas aonde que está escrito isso na Bíblia? Não está escrito isso. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas que estão escritas na palavra, né, no texto que Paulo trouxe para nós, para que a gente possa entender isso daí e compreender melhor o texto de Paulo. Ok? Vamos dar continuidade. Entretanto, se nós olharmos, né, para o texto, né, no qual ele se referiu, que é Gálatas capítulo 5, verso 1, tá? Nós vamos ter uma base para essa argumentação, mas vamos ver como que é isso. Eu trouxe para vocês aqui, tá, na versão de uma Bíblia muito famosa, uma Bíblia conhecida, tá, que é a Bíblia de Estudo Thompson. Essa versão aqui, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Mas eu quero trazer esse mesmo versículo para você na versão da Bíblia Judaica Completa de David H. Stern. E ela diz o seguinte para nós. Veja bem, entendendo que Cristo e Messias são a mesma coisa, ok? Cristo é Messias no grego, ok? Então vamos lá, Messias é uma palavra que vem do hebraico, né? Machia, ungido, né? E Cristo é ungido também, só que no grego. Então o texto vai estar dizendo a mesma coisa. Mas veja bem como que essa tradução de H. Stern traz para nós. O Messias nos soltou para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem atar novamente a um jugo de escravidão. Olha só como ele fala para nós. O Messias nos soltou para a liberdade, portanto, permaneçam firmes
e não se deixem atar novamente a um jugo de escravidão. Só que, quando eu paro e leio esse versículo isolado, vai parecer, ou se eu ler ele só dentro desse capítulo isolado, com uma epígrafe que diz para mim a liberdade em Cristo, eu vou entender que realmente alguma coisa está aqui diferente. Eu vou entender que o apóstolo Paulo vai começar a falar aqui a respeito de lei, de graça. Só que ele não está falando isso aqui, não começa a falar isso aqui. Ele já vem falando sobre lei e graça desde o capítulo 1, desde o verso 1, desde o início da sua carta. Não é isso? E aí nós precisamos entender como que é isso, do que ele está falando, certo? Por que que a gente não pode pegar um versículo aqui, só esse versículo 1 do capítulo 5, e tentar destrinchar ele isoladamente? Porque está errado. Porque não é assim que se lê o texto bíblico. Porque não é assim que se entende a palavra de Deus. Tá? Normalmente nós, o mundo cristão, os pastores, os pregadores, os professores, usam o quê? Usam os versículos bíblicos para comprovar um ponto de vista. Mas isso não é o correto a se fazer. O Rabino Shulam, um rabino judeu messiânico, ele ensina que quando nós estivermos estudando as Escrituras, a nossa busca deve ser segundo a instrução que a própria Bíblia nos dá. E não para procurar doutrinas, não para provar teses. Então eu tenho que ler o texto bíblico e entender o que ele está falando. Eu não posso usar o texto bíblico para provar uma tese. Eu não posso usar o texto bíblico para criar uma doutrina. Porque tudo que está aqui já é doutrina, tudo que está aqui já é a tese necessária que eu preciso. Eu não preciso pegar esses versículos isoladamente para criar tese. Mas é isso o que fazemos. É isso que os teólogos fazem, é isso que os professores fazem, é isso que os mestres aí na lei, dentro do cristianismo, do mundo gospel, faz quando pega aí para escrever os seus livros, seus comentários, etc, etc. É assim que eles fazem. Só que nós temos que olhar o que o próprio texto vem nos trazer, certo? Por isso, a maioria dos cristãos acaba entendendo errado muitas partes das Escrituras Sagradas, e principalmente as cartas de Paulo, porque usam seus textos isoladamente para comprovar suas doutrinas, e não seguindo seus contextos e verdades próprias. Tá? Nós devemos, portanto, estou passando aqui a página, devemos, portanto, procurar o verdadeiro sentido da passagem bíblica, tá? Precisamos analisar todo o seu contexto e, mais ainda, como ele era entendido quando foi escrito. Ou seja, Paulo, quando escreveu esta epístola, ou quando ele pediu alguém para escrever para ele, ele apenas ditou, há várias teorias, tá? Quando esse texto foi escrito, ele tinha um objetivo. O objetivo era que os seus leitores ou seus ouvintes, porque essas cartas geralmente eram lidas nas sinagogas, nas casas, tá, em voz alta, e as pessoas ouviam esses textos, tá? Quando eles batiam lá os ouvidos nessas palavras que estão nessas cartas, eles sabiam o que Paulo estava dizendo. E muitas vezes o que acontece é que nós não sabemos. Primeiro, porque não entendemos o contexto. Segundo, porque não estamos com o ouvido treinado para saber aquilo que Paulo está falando. E terceiro, porque não estamos olhando para a forma da época. É isso o que nos dá a diferença de entender o que Paulo está dizendo. Então, vamos lá, certo? Ao lermos o texto do capítulo anteriores ao capítulo 5, se você pegar desde o capítulo 1 a este capítulo 5 de Gálatas, se você pegar desde o capítulo 1, nós vamos poder perceber que o apóstolo está falando de salvação pela fé no Messias. Ele está dizendo que antes da salvação, o homem era escravo da natureza pecaminosa. Nós podemos ver aí parte desse entendimento de Paulo lá no capítulo 4, verso 8, que fala para nós o seguinte. Olha só. Antes, porém, quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Ok? Então, antes, porém, quando não conhecias a Deus, servis por natureza
aos deuses. Ou seja, estavam cometendo pecado. Pecado é o quê? É desvio, desobediência ao mandamento, desobediência à lei de Deus, certo? Então, o pecado, de acordo com o apóstolo João, lá na primeira epístola de João, o pecado é o quê? Transgressão da lei, transgressão da Torá, transgressão do mandamento. E aí você ouve aí falar, não, pecado é desviar o alvo, pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Não. Pecado é transgressão da lei. A própria palavra fala isso para nós. E o apóstolo Paulo está falando sobre isso, quando ele pega aqui esse texto dele. Nós estamos aí trazendo isso daí para que você possa entender dentro do contexto certo. E aí, na Bíblia judaica, o apóstolo fala assim, olha, o tradutor, né, vai trazer para nós assim, no passado, quando vocês não conheciam a Deus, serviram como escravos a seres que na realidade não são deuses. O apóstolo Paulo está falando dos crentes não judeus que antes de conhecerem a Yeshua eram idólatras, entre outras coisas. Tantos pecados cometiam, assim também como judeus. Certo? Só que o que o apóstolo Paulo está trazendo para os Gálatas ali é que eles, como crentes gentios, antes de conhecerem a Yeshua, antes de conhecerem a Jesus, eles eram pecadores. É isso que ele está falando, certo? Com isso, podemos perceber que o contexto desses capítulos é a justificação e a libertação que o Messias trouxe àqueles que depositam sua confiança nele. Então, nós já podemos perceber aqui que o apóstolo Paulo está falando a respeito de justificação, de salvação. Tá? Ele não está tratando de obras. Ele não está tratando aqui de obediência. Vamos pegar o capítulo 1, tá? Da epístola de Gálatas e vamos ver o que o apóstolo Paulo começa a falar em sua epístola. Olha só. Ele diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então ele se identificou. E é interessante que ele fala sobre que ele é apóstolo não da parte de homens. Por que ele está falando isso? Simplesmente porque alguns judeus estavam indo lá, tá? Disfarçado de crentes, disfarçado de novas criaturas, nem tem isso na igreja atualmente, tá? Disfarçado de crentes, disfarçado de novas criaturas, para tentar colocar na mente daqueles crentes gentios que eles tinham que obedecer certos tipos de ritos da lei. Quais ritos eles estariam falando? Circuncisão. Eles queriam que os crentes gentios se circuncidassem, tá? E aí, circuncidar para quê? Para que eles pudessem ser salvos. Circuncidar para que eles pudessem fazer parte do povo de Deus. Isso era estranho? Não, isso não era estranho. Por quê? Porque muitas pessoas, muitos gentios, se tornavam judeus, né, prosélitos, a partir da circuncisão. Era uma coisa comum dentro da tradição judaica. Só que tinha sido tratado lá no Concílio de Jerusalém que os não-gentios não precisariam se circuncidar. Foi estabelecido algumas leis para eles começarem, lá em Atos capítulo 15, para eles começarem a viver dentro, tá, de seguir ao Messias, para eles começarem a ser povo de Deus. Algumas leis que foram estabelecidas lá. Só que o texto continua dizendo lá em Atos 15 que o restante que eles tinham que aprender, eles aprenderiam na leitura, no estudo da Torá, de todo sábado nas sinagogas. Está lá no texto, você pega Atos 15 você vai entender. Então,
O apóstolo Paulo estava falando aqui a respeito de homens aqui, porque dentre esses muitas pessoas que foram lá e mudaram a mente deles, nós vamos continuar falando sobre isso, tá? Tinha pessoas que às vezes nem eram judeus de verdade, eram gentios que tinham se feito gentios por causa da circuncisão, por causa do proselitismo. Certo? E aí, eles exigiam, como judeus de natureza, de sangue, que aqueles crentes gentios se circuncidassem. E não era isso o que tinha sido estabelecido. Por quê? Porque para a salvação, para a justificação, não precisaria ser circuncidado. Bastaria a fé no Messias. E vamos ver o que o apóstolo Paulo continua falando. Ele diz assim, versículo 6, do capítulo 1. Admira-me que não tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha como é que ele está falando de algumas pessoas que foram lá para isso. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Em algumas versões, anátema. Anátema é amaldiçoado. Versículo 9. Assim, como já dissemos, agora de novo também digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. O que é evangelho nesse caso? O que ele está tratando? São as boas novas de salvação. Aquilo que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, vai falar para nós a respeito do mistério. Que mistério era esse? Os gentios se aproximarem ao povo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. A boas novas é exatamente isso. É o evangelho ser pregado. É a anunciação daquilo que Cristo veio trazer e veio fazer. Então, continua lendo aqui. O apóstolo está falando dos crentes não judeus que antes de conhecerem Yeshua eram idólatras, entre outras coisas. Certo? Já falei isso aí. Com isso, podemos perceber que o contexto desses capítulos é a justificação e a libertação que o Messias trouxe àqueles que depositam sua confiança nele. O apóstolo não está de maneira nenhuma colocando-se contra a lei de Deus ou dizendo que ela foi abolida, conforme aquele debatedor do rádio estava demonstrando. Ao contrário disso, ele está dizendo que a observância legalista, olha só, legalismo, dela não traz nenhum benefício. Se lermos essa carta com cuidado, poderemos entender perfeitamente o assunto tratado em seu escopo. Começamos a ler. Vamos começar a entender isso aí melhor? O fato é que apareceram algumas pessoas, como eu já disse aqui, que se diziam verdadeiros crentes em Yeshua, mas seus verdadeiros objetivos eram escusos, certo? É o que Saulo, o apóstolo Paulo, chama de outro evangelho, ou de evangelho falso, como podemos ver aí Gálatas 6, capítulo 1, versos 6 e 7. Notemos que o apóstolo Paulo está repreendendo os crentes da Galácia por terem rapidamente trocado, ele, o apóstolo Paulo, por outros mestres. E aí nós vemos isso aí, versículo 6. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, aqui se você pegar na outra versão aqui, você vai ver isso daí de uma forma bem clara. Diz assim, olha, estou estarrecido com o fato de vocês terem me trocado tão rapidamente aquele que os chamou pela graça do Messias por outras supostas boas novas. Certo? Ou seja, trocaram o apóstolo Paulo por outros mestres. Trocaram os ensinos do apóstolo Paulo por outros ensinos. E ensinos que não são o evangelho. Ensinos que não são boas novas verdadeiras. Certo? E quando o apóstolo Paulo fala aqui a respeito de outro evangelho, ele está querendo dizer que não é nada. Porque qualquer coisa que não seja o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, aquilo que está na palavra de Deus, não é evangelho, certo? Então vamos lá.
Entretanto, tais ensinamentos não eram apenas ideias diferentes das que ele tinha ensinado, mas deturpadas e contrárias à verdade contida nas Escrituras que o apóstolo lhes tinha apresentado. A verdade é que evangelho ou boas novas só são verdadeiras se forem de Cristo. Qualquer outra mensagem será falsa, e é isso que ele estava passando através do texto. Ou seja, chegar lá na Galácia e dizer, olha, para que vocês possam ser justificados, não basta a sua fé, vocês têm que se circuncidar. Era isso que Paulo estava indo contra. Era isso que o apóstolo Paulo estava querendo mostrar para eles. Mas vamos entender como que ele desenvolve esse pensamento. Vamos entender como é que ele leva isso daí adiante. Olha só, ele continua no verso 10. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não o recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu o recebi pela revelação de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. Pois já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Ou seja, por quê? Porque ele seguia o legalismo. Né? Não é que ele era um mau judeu, não, simplesmente ele agia de forma errada, tá? Ele agia de forma, ele era por extremo zeloso, e aí alguns dogmas dentro do judaísmo, dentro do farisaísmo, alguns dogmas que eram considerados errados, ele gerava isso daí extremamente. Era isso que ele estava falando. Vamos ver aqui na outra versão, o versículo 13, o que é que fala para nós? Vocês ouviram como foi minha vida anterior no judaísmo tradicional, como fiz o melhor que pude para perseguir a comunidade messiânica de Deus e destruí-la. Certo? Ou seja, ele era ali um bom judeu. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Certo? Mas, mesmo ali aos pés de Gamaliel, mesmo ali aprendendo, sendo um bom judeu, ele pegou os dogmas que ele tinha aprendido, que nem todos são ruins, certo? Ele pegou alguns dogmas ali, e por causa dessa questão toda, ele vai e começa a perseguir os servos de Deus, certo? E aí nós temos que entender o que ele está falando. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Certo? Ele era extremamente zeloso. Ele excedia, ele era um excelente judeu. Era isso que ele está falando. Quando, porém, aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, e ele vai contar aqui a história dele, de como ele recebeu a revelação da palavra. Certo? Vamos continuar aqui a nossa leitura ali, para que a gente possa administrar esse tempo. Tá? Então ali nós estamos vendo ali que ele fala que esse outro evangelho é um falso evangelho, porque não é o evangelho de Cristo, porque não é o evangelho verdadeiro. Vamos lá. Agora, para uma boa compreensão do contexto, né, é necessário que possamos distinguir o que é a observância legalista da lei, uma vez que dizemos que a carta fala da justificação pela fé em detrimento das obras da lei. Necessitamos entender isso de forma correta. David H. Stern, em sua obra Comentário Judaico do Novo Testamento, olha o que esse homem fala, define como legalismo o falso princípio de que Deus concede aceitação às pessoas, considerando-as justas e dignas de estarem em sua presença, com base na obediência delas a um conjunto de regras, e isso à parte de colocarem sua confiança em Deus. Ou seja, eu não confio em Deus,
Eu confio nas práticas que ele deixou para mim. Eu não confio que Deus me ama e pode me salvar quando eu tenho fé nele. Eu confio que se eu me circuncidar, eu vou ser salvo. Se eu ajudar o próximo, eu vou ser salvo. É isso que ele está falando de observância legalista da lei. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Vamos continuar aqui. E ele fala o seguinte: sujeitando-se aos cuidados dele, amando e aceitando o seu amor por elas. Ou seja, a parte, né, eu considero legalismo quando eu acho que eu posso obter a aceitação de Deus, né, através de observação de regras, tá, sem confiar em Deus e sem me sujeitar aos cuidados dele, e amando ou me colocando dentro dos princípios dele. É isso que é a obediência a obras da lei que o apóstolo Paulo está falando, obediência legalista da lei que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós vamos pegar aqui o capítulo 2, vai falar para nós assim: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi por causa de uma revelação. Lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que, de maneira alguma, não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Olha aqui o tema, começando a circular aqui o tema, para nós podermos entender, né? Versículo 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus para reduzir-nos à escravidão. Olha só. Que escravidão é essa? Escravidão à observância legalista da lei. Ele não está dizendo que não é para observar a lei. Está dizendo observância legalista. Olhar para a lei e achar que eu posso encontrar salvação nela, no cumprimento dela. Não é isso que ele está falando. Certo? Versículo 5. Não nos submetemos a eles, nem ainda por uma hora, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam ser influentes, né, quais tenham sido noutro tempo, não importa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo, que pareciam ser influentes, nada me acrescentaram. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Ou seja, a Paulo foi confiado pregar o evangelho aos gentios. E a Pedro foi confiado pregar o evangelho aos judeus, aos circuncisos. Certo? É isso que Paulo está falando. Pois Deus, que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para com os gentios. Nós sabemos também que Pedro pregou pela primeira vez a um gentio, né, na situação de Cornélio, certo? Lá em Atos. Versículo 9. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, Tiago, Pedro e João, que eram considerados as colunas, estenderam-nos a mão direita em sinal de comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles fossem à circuncisão, aos judeus. Versículo 10. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então nós vemos aqui, tá, que o tema está circulando ali entre a circuncisão. Circuncida, não circuncida. Porque era isso que aqueles falsos irmãos estavam cobrando. A circuncisão para que eles pudessem ser salvos. Certo? Por quê? Porque dentro da tradição deles, antiga, né, qualquer gentio que quisesse fazer parte do povo de Deus deveria sim se circuncidar. Só seria aceito por Deus se se circuncidasse. Só que o que Jesus veio trazer era exatamente essa liberdade de não precisar se circuncidar. Por quê? Porque a circuncisão é uma aliança dada ao povo de Israel, povo de sangue, de carne,
certo? Judeus de verdade, certo? Vamos lá. Continuando. Aqui. Então é fácil entender o que é legalismo, né? Quando percebemos que Paulo queria dizer que legalismo é uma prática meramente ritualística, sem princípio verdadeiro nas Escrituras, como invenções e práticas humanas, criadas a partir das leis ou mandamentos, com a clara intenção de alcançar a justificação por meio delas. É contra isso que o apóstolo estava falando, e não contra os mandamentos ou leis em si mesmos. E aí, eu posso trazer para você o seguinte: na nossa Bíblia, em português, muitas das vezes, quando o texto está traduzido para nós como leis ou como mandamentos, aqui, nem sempre está se referindo à lei de Deus, tá? Muitas das vezes está se referindo aqui a mandamentos de homens que foram criados, a tradições humanas que foram criadas com o passar do tempo, tá? E aí o apóstolo, quando ele está dizendo aqui, ele faz referência a esses princípios legalistas, a esse princípio legalista. E na palavra, no grego, quando você for pegar a palavra grega, nos textos gregos, você vai ver que as palavras que estão lá não vão fazer referência literalmente à Torá, à lei de Deus, unicamente, certo? Vamos prosseguir, tá bom? Paulo estava pregando contra aqueles que insistiam que os gentios que reconheciam Yeshua como Messias deveriam guardar os ritos da lei acerca da circuncisão para serem justificados, certo? Então, quando vemos algumas pessoas que, por exemplo, você começa a falar sobre Torá, sobre mandamentos, sobre leis, sobre obedecer, as pessoas falam: você está querendo judaizar a igreja. Quando a gente ouve essas pessoas falar sobre isso, tá? Sobre judaizar a igreja, a gente entende que essas pessoas não entendem o que estão lendo nas Escrituras, tá? Por quê? Porque judaizar a igreja não é você trazer um símbolo judeu para a igreja. Judaizar a igreja não é você pregar a lei de Deus. Judaizar a igreja não é você dizer que os crentes, né, da nossa época precisam obedecer os mandamentos. Isso não é judaizar a igreja. Judaizar a igreja é forçar o gentio a se circuncidar. É forçar o gentio a virar judeu. Aí sim, isso é judaizar. Isso é judaizar, certo? Então, quando vemos algumas pessoas falando sobre judaizar a igreja, percebemos que, na verdade, não sabe o que isso significa, pelo fato de terem entendido o texto de Paulo de forma errada. Judaizar é, na verdade, conforme os textos que estamos lendo, exigir que um não-judeu obedeça a certas leis e mandamentos que são para judeus, a fim de que possam ser justificados. Ou seja, se circuncidar para receber salvação. É isso o que é judaizar, certo? Vamos continuar? Que era o que aquelas pessoas estavam fazendo com os gálatas. Exemplo disso é o que Paulo fala nessa carta sobre a circuncisão, que é para os judeus de sangue. Os gentios que se aproximam do povo de Deus não precisam se circuncidar, conforme também tiramos em Atos 15. Porém, há mandamentos que devemos sim cumprir, porque são para todos. E a palavra de Deus também é para todos, certo? Então, temos que obedecer os 10 mandamentos? Temos que obedecer os 10 mandamentos. Ah, mas nos 10 mandamentos tem o sábado. Nós temos que obedecer o sábado. Temos que guardar o sábado. Ah, como é que é isso? Isso é tema para um outro estudo, certo? Mas precisamos obedecer. E muitas vezes nós cumprimos 9 dos 10 mandamentos, mas não cumprimos o 4º, que é o lembrar e guardar o sábado. Por exemplo, certo? Porque, mas eu não sou judeu, não sou adventista. Mas nós somos servos do Altíssimo. E para sermos servos do Altíssimo, temos que obedecer os mandamentos. Porque os 10 mandamentos, por exemplo, são universais. São para todos os povos, não apenas para os judeus. Certo? Vamos continuar. Sendo assim, a liberdade que o apóstolo está falando no capítulo 5
não se trata de estar livre para não obedecer às leis de Deus, mas liberdade da escravidão do pecado, da condenação advinda dele, que é mencionado no capítulo 4. Por isso ele fala de justificação pela fé e tentativa de justificação por cumprir a circuncisão. Vamos dar uma lida? Vamos dar uma verificada aqui? O capítulo 3 vai começar falando para nós, né, o seguinte. Ele vem no capítulo 2, falando daquilo que nós já vínhamos lendo aqui para você, fala da circuncisão, do que aconteceu, do debate e tal, né? O versículo 16 do capítulo 2 vai falar para nós o seguinte assim, a partir do verso 15. Nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Está falando aqui disso aí, tá vendo? Não é de obediência à lei, obras da lei, ou seja, de prática tradicional, né? Prática tradicionalista, prática exagerada, prática deturpada ali que ele está falando. É isso que ele está dizendo ali, né? De querer se justificar fazendo alguma coisa da lei, querer se justificar seguindo algum dogma. Não podemos nos justificar dessa forma, somente pela fé. E aí, isso é para gentios e isso também é para judeus. É isso que ele está falando aqui. Vamos continuar. Se nós que procuramos ser justificados em Cristo fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma. Se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Ou seja, se Cristo transformou a minha vida e pôde me justificar através da fé, se eu destruo isso daí, tá? Para tentar me circuncidar e buscar salvação, aí eu vou estar destruindo a obra de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando, certo? Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Como assim eu estou morto para a lei, assim de viver para Deus? Porque Cristo me deu vida pela fé, para que eu possa obedecer à lei. E estar morto para a lei significa, o que Paulo está dizendo aqui, que a lei não me atinge no sentido de que, pela fé, eu posso obedecer. E aí eu não vou estar mais praticando os pecados que a lei diz que eu não posso cometer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu estou morto para a lei. Por quê? Porque eu tenho vida em Cristo. Porque para Deus eu estou vivo. E se eu estou vivo, eu obedeço a lei. Se eu obedeço a lei, eu não estou quebrando nenhum princípio da lei. Por quê? Porque pecado é transgressão da lei. Vocês estão entendendo? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está aqui desqualificando a lei e dizendo que eu não preciso cumprir a lei. Certo? Vamos lá. Versículo 20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, esse corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Tá vendo? Se eu me tornar justificado por causa do cumprimento da lei, Jesus Cristo morreu em vão. Antes, não é isso que acontece. Eu sou justificado por fé em Cristo. E aí sim eu posso obedecer a lei. Porque enquanto eu estou morto nos meus pecados, eu não consigo obedecer a lei. Eu continuo caindo e caindo e caindo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante de vossos olhos que foi exposto Jesus Cristo crucificado? Só queria saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como foi que o Espírito de Deus, né, que gera a salvação no homem gerando nele fé, entrou no coração dos Gálatas? Através do cumprimento da circuncisão ou através de ouvir a palavra e gerar fé? Não foi através de ouvir a palavra e gerar fé? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Sois vós
tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ou seja, o Espírito começa a fazer uma obra e aí eles querem regredir para se circuncidar obrigatoriamente para poder ter certeza de que são salvos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Os gálatas ficaram com medo por causa da pregação desses falsos crentes, que diziam para eles que eles tinham que se circuncidar. E aí eles queriam se circuncidar obrigatoriamente para poder ter certeza de que estavam salvos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está pregando contra a lei de Deus. Certo? Se você pega os Salmos, você vai ver Davi falando que a lei é boa. Você pega o próprio apóstolo Paulo em Romanos dizendo que a lei é boa e o mandamento é santo, justo e bom. Então o apóstolo Paulo não está pregando contra a lei de Deus. Ele está pregando contra a observância legalista da lei. Para justificação. Que não é observando a lei que eu vou ser salvo, mas eu vou observar a lei porque eu fui salvo pela fé em Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E aí quando você vai continuar lendo aqui, você vai ver, ele vai trazer aqui alguns exemplos, vai começar a falar sobre Abraão, né? Vai falar diversas coisas aqui, e aí vamos chegar no capítulo 4, ele começa a falar algumas outras coisas. Ele diz assim, olha, digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor. Por quê? Ele vai falar no capítulo 3 lá algumas coisas sobre Isaac e sobre Ismael. E aqui no capítulo 4 ele vai continuar essa ideia, tá? E ele fala aqui, versículo 2: ele está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Lembre que plenitude dos tempos está falando sobre Efésios também, em Romanos, certo? Filho de Deus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, certo? Porque sois filhos de Deus. Sois filhos. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, que quer dizer Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também feito herdeiro de Deus. Como? Pela fé. E aí isso aqui se encaixa lá com Romanos 11, que diz que nós, gentios, fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Israel, e assim nos tornamos também povo, como diz lá em Efésios 2, né? Agora, no entanto, conhecendo a Deus, ou dantes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Ou seja, ao pecado. Ele está falando, por quê? Porque os gentios não eram obedientes à lei, eles não tinham lei. Os gentios não obedeciam à lei. Lembra que lá nós falamos, mais na frente, nós falamos que eles eram desobedientes a Deus e eles serviam a ídolos que não eram deuses? Era isso que o apóstolo Paulo está tratando, certo? Vamos continuar. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio por vós que de algum modo eu tenha trabalhado em vão para convosco. Ele está tratando ali a respeito dos cultos pagãos. Está tratando ali a respeito das coisas que os idólatras faziam. Eles estavam voltando a fazer isso daí. Por quê? Porque estavam voltando ao caminho errado. Estavam voltando para trás. Versículo 12. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois também eu como vós. Em nada me ofendestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, embora minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitastes, nem me desprezastes, antes me recebestes como a um anjo de Deus, como ao próprio Jesus Cristo. Versículo 15.
Qual é logo a vossa alegria? Dou-vos testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos e os teríeis dado a mim. Fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade? Pregando a verdade, né? Os que tanto se esforçam para vos agradar não o fazem com sinceridade, mas querem afastar-vos de mim, para que vós tenhais zelo por eles. Alguém estava querendo aqui entrar no lugar de Paulo na afeição dos Gálatas. É isso que ele está falando. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. E aqui ele vai começar a falar sobre Sara e Agar, vai fazer aquela alusão que eu falei para vocês, tá? E aí ele vai falar sobre os dois filhos, Isaac e Ismael, vai trazer aqui essa alusão, né? Um debaixo da lei e outro, né, debaixo da fé, né, da promessa, e aí ele vai trazer essa comparação aí. Até chegar aí no verso 28, nós vamos pegar o seguinte: ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Mas, como então o que nasceu segundo a carne, que era Ismael, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Ou seja, aqueles que nascem da carne, aqueles que não são judeus de verdade, mas acham que são, começam a perseguir aqueles que são servos de Deus de verdade. É isso que ele está ensinando. Que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará como o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Olha só como é que ele encerra o capítulo 4 e começa o capítulo 5. Somos filhos não da escrava, mas da livre. E aí ele fala: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Versículo 2: Escutai, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, olha o tema, olha o cerne da carta, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Vocês estão entendendo? Paulo não está pregando contra a lei. Mas aquele pastor lá da rádio estava dizendo que, dando esse entendimento, que aquelas coisas do passado, que ele considera que a lei seja coisa do passado, né, deveria ser deixada de lado. E que nós hoje temos que olhar para lá apenas como mera instrução. Porque Cristo obedeceu e nós não precisamos mais obedecer. Porque o apóstolo Paulo fala que nós fomos libertos e não podemos mais nos colocar debaixo de um jugo de escravidão. É isso que aquele pregador, aquele debatedor estava dizendo. Mas não é isso que Paulo está falando para nós aqui. Eu não posso tentar me circuncidar com o objetivo de ser salvo. É isso que Paulo fala aqui. Porque se eu quiser me circuncidar para ser salvo, eu vou ter que observar toda a lei. E mesmo que eu observe toda a lei, eu não vou conseguir salvação. Não vou conseguir salvação. Porque a salvação vem por meio da fé. E é isso que nós estamos vendo nesse texto. Certo? Vamos lá. Sendo assim, a liberdade que o apóstolo está falando no capítulo 5 não se trata de estar livre para não obedecer às leis de Deus, mas liberdade da escravidão do pecado, da condenação advinda dele, que é mencionada no capítulo 4. Por isso, ele fala da justificação pela fé e tentativa de justificação por cumprir circuncisão. Veja os capítulos 13 a 15. Vamos lá, os versículos 13 a 15, né, que nós lemos.
E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza na carne, embora a minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitaste nem me desprezaste, antes me recebestes como a um anjo de Deus, como ao próprio Cristo Jesus. Qual é, logo, a vossa alegria? Dou-vos testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos e os teríeis dado a mim. Vamos lá. Versículos 13 a 15, eu li errado aqui do capítulo 4. 13 a 15 do capítulo 5. Vamos lá. Capítulo 5, versos 13 em diante diz assim: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Está vendo? O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, né? Que nós fomos libertados não para dar ocasião à carne. Então, o objetivo aqui é tratar a respeito de pecado, de justificação, de ser liberto da carne e de ser justificado por Deus. É isso que está tratando. Não é a respeito de obediência à lei. Obediência à lei é bom para mim, é bom para você. Temos que obedecer a palavra do Senhor, temos que obedecer a lei, temos que obedecer o mandamento. O apóstolo Paulo, em momento algum, ele é contra isso. Ele vai ser contra isso se eu for obedecer de forma legalista para tentar adquirir salvação. E tem muita gente que age assim. Eu vou orar mais para poder eu conseguir mais poder. Eu vou no monte a semana toda para que eu possa ficar canelinha de fogo e conseguir mais força, mais poder, ter mais autoridade. Isso é legalismo. Isso é legalismo. Eu tenho que cumprir isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que estar na igreja nos tais e tais dias, porque se eu não tiver, eu não vou ser salvo. Isso é observância legalista de dogmas, de leis, de mandamentos humanos. Se eu não fizer isso assim, 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 eu não vou conseguir. Não é isso o que a Bíblia fala para mim e para você. Não é isso. O grande problema é que nós não analisamos o texto dentro do seu contexto original. Qual é o contexto original? É saber como os apóstolos falaram e como as pessoas ouviam. É isso que é o contexto original. Continuando aqui, versículo 16, lá do capítulo 5, ele fala: Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfazeis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais prostituição, impureza, lascívia. Ele vai seguir ali o capítulo, os versículos que você conhece ali, referindo a isso. Quando ele fala que não estás debaixo da lei, ele está falando o quê? A respeito da salvação. Por quê? Porque a minha confiança está naquilo que o Espírito de Deus fez na minha vida, através do testemunho de Jesus, de Yeshua, através daquilo que ele fez por mim. Então a minha fé se baseia nele, a minha salvação, a minha justificação se baseia naquilo que ele fez por mim, certo? E não naquilo que eu posso fazer. Muitas pessoas acham que vão ser salvas porque assinam a ata de uma igreja, porque tem carteirinha da igreja, porque frequentam uma determinada denominação. Muitas pessoas acham que vão ser salvas porque fazem tantos jejuns por ano. Muitas pessoas acham que vão ser salvas porque levantaram a mão dizendo que eu aceito Jesus como meu Salvador. Tem muitas pessoas que nunca disseram nada, nunca levantaram a mão, mas são salvas. Sabe por que são salvas? Porque Cristo habita no coração delas. Porque um dia elas ouviram a palavra, reconheceram que eram pecadores e que Ele era condicional para elas poderem ser salvas. Porque o sacrifício dele foi suficiente para que elas pudessem ser salvas. E mesmo que não levantaram as mãos, dentro delas se converteram, entregaram as suas vidas a Ele,
e são salvas. E muito mais salvas do que pessoas que muitas vezes levantam a mão, ficam no entra e sai da igreja, faz um monte de coisa errada e aí continua vivendo com máscara de crente, mas na verdade não é crente, não é ovelha, não é servo. Certo? O foco do autor, então, é combater a velha natureza e não o cumprimento das leis de Deus. Até porque as leis de Deus são santas, justas e boas, conforme o apóstolo Paulo fala em Romanos 7:12. E se são boas, por quê? Voltando aí. Se as leis de Deus são boas, por que o apóstolo Paulo as combateria? Lá em Romanos 7:12 vai estar falando isso para nós, certo? Vamos pegar lá em Romanos capítulo 7, verso 12, fala para nós o seguinte: portanto, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Olha aí. Logo, tornou-se o bom em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Tá vendo? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então, se as leis são boas, por que o apóstolo Paulo as combateria, né? Isso comprova para nós a falibilidade dessa teologia ensinada e pregada nas igrejas, nos rádios e nas TVs. Uma teologia sem o contexto correto das Escrituras, uma teologia verdadeiramente sem as Escrituras. Pois, se estudassem com sinceridade, humildade e verdade, poderiam perceber seus erros, assim como também, um dia, eu e muitos outros que agora abraçam a visão da restauração, perceberam. Finalmente, ao ler o texto em estudo, Gálatas capítulo 5, precisamos descobrir que o Eterno está transmitindo através de seu Ruach, Espírito, pelas escritas de Paulo, que a liberdade dada pelo Messias, primeiramente para os judeus que creem nele e a nós que éramos gentios e fomos enxertados pela fé no testemunho dele, conforme Romanos capítulo 11, esta verdade é para vivermos, né? Esta salvação, essa justificação é para vivermos verdadeiramente como filhos que entendem sua responsabilidade no reino de seu Pai. Ele quer transmitir que a liberdade recebida não pode nos conduzir de volta ao pecado e à carnalidade, e que por meio da fé no testemunho de Yeshua temos agora condições de obedecer às leis e mandamentos, porque fomos salvos, e não para sermos salvos através delas. Por esse motivo, devemos voltar às raízes da nossa fé, ao contexto original das Escrituras. Então, eu sou salvo, né? Sou salvo para obedecer, né? Eu obedeço porque eu fui salvo, e não obedeço para ser salvo. Eu não vou cumprir o mandamento de guardar o sábado, lembrar e guardar o sábado, para que eu possa ser salvo. Eu vou cumprir porque eu sou salvo. E Jesus cumpria, Paulo cumpria, Pedro cumpria, Tiago cumpria, João cumpria. Eu vou obedecer porque Jesus obedecia, Paulo obedecia, os profetas obedeciam. Por isso. E não para ser salvo. Porque salvo eu fui por meio da fé no Messias. É por isso que é importante que eu e você nos voltemos às raízes da fé. Que eu e você restauremos as raízes da nossa fé. Que eu e você possamos proclamar aos quatro cantos deste país e do mundo que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, que Yeshua HaMashiach, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Meler da nação de Israel, e nós somos enxertados nessa nação. Nós somos salvos por meio da graça, por meio da fé, e obedecemos sim à palavra de Deus, obedecemos sim aos mandamentos, porque somos salvos, e não para sermos salvos. Obedecemos porque cremos no Messias de Israel, que obedeceu cada uma dessas palavras. Obedecemos porque Ele é o Senhor, certo? Então que nós possamos
voltar às raízes da fé. Nós possamos passar a ler a palavra de Deus no contexto original, entendendo aquilo que a palavra traz para mim e para você, e não dentro de fantasias humanas. Não pegar um texto, um versículo isolado dentro de um contexto fora daquilo que a Bíblia está transmitindo para mim e para você, para projetar uma ideia que eu tenho, para projetar uma ansiedade, uma ânsia que eu tenho, ou um desejo que eu tenho, ou para designar uma falsa promessa para mim e para a sua vida. Mas que eu e você possamos ser salvos pela fé em Cristo e estudar a palavra dentro do seu contexto original, porque dessa forma estaremos trazendo restauração para esta terra. E Deus e a palavra do Senhor falam para nós que Ele restaurará no fim todas as coisas, e Cristo reinará para todo sempre. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Adonai te abençoe, né? Abençoe a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, né? Restauração já para as nossas vidas, em nome de Yeshua HaMashiach.